Tiago, capítulo 2, fala sobre a fé, com obra e a fé sem obra. E aqui houve uma discussão entre aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, dizendo, não, mas olha só, a fé tem que ter obra, porque a fé sem obra ela é morta. Mas eles entendiam que a obra seria ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. O discípulo aqui até afirmou isso, realmente isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Você tem que ajudar as pessoas, tem que fazer o que é certo. Se uma pessoa precisa de ajuda, você tem que ajudar. Muito bem. Só que essa discussão deixa entender que essas pessoas entendiam que só a caridade era importante. Que só a caridade que tinha um propósito. Não, eu tenho fé, eu acredito em Deus e faço caridade, então já sou salvo. Aí é que entra um grande divisor de água nessa mensagem. E o próprio autor, o próprio Tiago, deixa claro isso aqui. Quando ele fala aqui e diz o seguinte, mas alguém dirá, você tem fé? E aí vai dizer, eu tenho obras. Mostre-me a sua obra sem a fé, ou me mostra a fé sem obra. Então começa ali uma discussão. E aí o autor diz o seguinte, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Qual é essa obra que ele estava falando? Qual é essa obra? A obra da caridade? Não. A obra de ajudar as pessoas? Não. A obra que ele estava falando era um outro tipo de obra. Ele continua dizendo, mostre-me a sua fé sem obra e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê, olha só, crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ele disse, essa fé que você está agindo, que você está fazendo, tudo bem, é boa. Mas eu vou te mostrar qual é a obra que você tem que fazer nessa fé que você está falando. Não é só crer em Deus, não é só acreditar em Deus, isso até os demônios fazem. Mas a fé e a obra que Deus busca é um outro tipo de fé. E aí ele fala assim, insensato. Quer justificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obra, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Aqui é o divisor. Aqui o Espírito Santo mostra que tem que haver uma unidade. A pessoa tem que fazer a obra, tem que ser caridoso, tem que ajudar as pessoas? Sim, muito bem. Mas primeiro ela tem que ter a vida dela no altar. O que leva à salvação não é a caridade, não é as coisas boas que as pessoas fazem, não. Isso qualquer pessoa pode fazer. Como ele disse aqui, qualquer pessoa pode fazer a obra, qualquer pessoa pode crer em Deus, qualquer pessoa. Mas o que faz a diferença dessa fé com obra é a pessoa aceitar o Senhor Jesus. Ele disse, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, quer dizer, aceitar o Senhor Jesus. A pessoa pode ser tudo isso que ele falou aqui, ser caridosa, ser bondosa, ajudar as pessoas, ela pode ser tudo isso aqui, mas se ela ainda não entregou a vida dela a Cristo, ao Senhor Jesus, a alma dela não é salva. Ela não vai ser justificada por isso. Por isso ele diz aqui, insensato. Quer justificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obra, quando ofereceu Isaque no altar de Deus. Está escrito exatamente assim. Ele disse, uma pessoa só é justificada quando ela entrega a sua vida
no altar, quando ela sacrifica a Deus a sua vida. Abraão, ele diz, entregou Isaac, quer dizer, entregou a sua vida. É só ler a história, você vai ver e vai entender, porque o Espírito Santo vai fazer isso, vai fazer você entender que Isaac era a vida de Abraão. Isaac era a força de Abraão, era a esperança de Abraão, eram os sonhos de Abraão. Isaac era o tudo. E ele pega o tudo dele, a vida dele, o sonho dele, a força dele, a esperança dele e põe no altar de Deus e diz, está aqui Deus, ó, o Senhor está em primeiro lugar. Essa obra que foi justificada nos céus. Essa obra do sacrifício é que foi justificada perante a Deus. Não a obra de ajudar as pessoas. Essa obra qualquer pessoa pode fazer, mas ela não se arrependeu dos pecados. Ela não viu Deus como a sua única prioridade. Ela não viu Deus como a sua vida, o seu tudo. Ela não se arrependeu. E quando a pessoa não se arrepende dos pecados, dos seus pecados, ela não vê Deus como a única esperança dela, o tudo dela. Os espíritos malignos não gostam dessa palavra, não gostam que a gente fala sobre sacrifício, sobre entrega no altar. Sabe por quê? Porque ele é o espírito enganador. Ele diz para as pessoas, olha, fica tranquilo, você está sendo boazinha. Quantas vezes eu já atendi pessoas e dizem assim, bispo, eu sou tão bom, sabe, eu sou tão boa, olha, eu não desejo mal a ninguém, olha, bispo, eu procuro fazer o bem, mas não vai na igreja, não entrega sua vida ao Senhor, não agrada a Deus com nada. Ela acha que aquelas obras ali, é isso que o Espírito Santo está falando aqui. Ela acha que aquelas obras ali vai levar ela à salvação. Não vai. O que leva a pessoa à salvação é se arrepender dos seus pecados. Aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador e arrepender dos seus pecados. Essas mesmas pessoas que chegavam até a mim e falavam isso, mentiam, falavam mal dos outros, continuam vivendo uma vida de pecado. Uma vida de engano. Uma vida totalmente errada, que não levava ela à salvação, mas sim à morte eterna. Por isso que essa palavra aqui, nem todo mundo vai entender. Porque as pessoas querem entender do jeito delas, mas o que a Bíblia diz é isso aqui. Se a pessoa não entrega a vida dela no altar, e o Espírito Santo disse aqui, Abraão foi justificado por entregar Isaac no altar, e no altar de Deus. No altar de Deus. Por isso Abraão foi justificado e chamado pai da fé. Não pelas obras que ele fez ajudando pessoas, né, sendo bonzinho, nada disso. Foi entregando a sua vida ao Senhor. Abraão é o grande exemplo. E Abraão era um homem bom. Não era um homem mau. Abraão não desejava o mal para as pessoas. Abraão procurava ajudar as pessoas. Quando você lê a história de Abraão, você vai entender. Mas Abraão só foi justificado na presença de Deus. Ele de fato mostrou o quanto ele amava a Deus quando ele oferece Isaac no altar. E Deus fala isso. Agora veja o quanto você me ama, por ter oferecido o seu único filho no meu altar. Então Deus justifica Abraão pelo sacrifício. Por isso que quando a pessoa vai para o altar e aceita o Senhor Jesus como um Salvador e põe a sua vida como sacrifício naquele altar, faz o melhor, obedece a palavra de Deus, honra a Deus com o seu melhor, busca estar na igreja, aí entra a palavra, faz o que é certo, ajuda pessoas, evangeliza, trabalha. Essas pessoas são justificadas, não só pela obra, mas pela fé e pela obra. Abraão mostrou a fé em Cristo, no Senhor Jesus, e mostrou a fé através da sua entrega, do seu sacrifício. A pessoa, quando vai para o altar e faz o seu sacrifício,
ela mostra para Deus a fé que ela tem nele. E é essa fé que os demônios não querem que as pessoas assim façam. Ele põe no coração das pessoas que ela, ajudando os outros, fazendo caridade, ela está sendo salva. Não está. Ela só vai ser salva se largar o pecado e se entregar ao Senhor Jesus, de fato, entregar toda a sua vida no altar de Deus. Aí o diabo, o desgraçado, o maldito, que está amarrado em nome de Jesus, faz as pessoas entenderem do jeito dele. E muitos caem na cilada de Satanás. Elas só fazem a caridade, mas continuam fazendo tudo de errado. Xingam, mente, bebe, prostitui, adulteram, faz tudo de errado. E eu posso falar isso porque eu conheço um monte de gente que faz isso. Mas acham que estão agradando a Deus porque ajudou uma pessoa. É obrigação, pô. Isso é obrigação. Quer mudar sua vida? Escuta bem, quer mudar sua vida? Vou liberar uma palavra profética para você em nome do Senhor Jesus. Quer mudar a sua vida? Venha para o altar de Deus e entregue a sua vida de fato no altar de Deus. Entregue o seu melhor no altar de Deus. E abandona o pecado, abandona o erro, abandona essa praga do diabo que faz você pecar contra Deus. Para que a sua alma seja salva e para que você seja justificado perante o Senhor. É isso que o Espírito Santo fala. Pare de se enganar, pegar a Bíblia para poder se enganar. Tem gente que pega a Bíblia e diz, não, mas aqui Deus falou para a gente dar para o pobre, roupa, dar isso. Sim, Deus falou isso, mas ele disse em primeiro lugar, entregue seu caminho ao Senhor e confia nele, mas ele fará. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor, porque as suas caridades não vai chamar a atenção de Deus, mas a sua entrega, o seu arrependimento vai chamar a atenção de Deus. Aqui está escrito, Abraão foi justificado quando ele entrega Isaac no altar. Quando você vem para o altar e faz o seu sacrifício, você é justificado por Deus. Está aqui, ó. Leia a Bíblia. Não seja enganada por esses demônios, por esses pregadores de Satanás. Não seja enganado por essas pessoas que são usadas pelo capeta para fazer as pessoas erradas. Está aqui, ó. Leia a Bíblia. Você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Pense nisso. E que o Senhor Jesus te abençoe.